Livro de Salmos, capítulo 78, versículo 19. E falaram contra Deus e disseram: poderá Deus, porventura, preparar-nos uma mesa no deserto? A gente sempre fala o que a Bíblia determina, como está escrito lá em Eclesiastes, no capítulo 5, que é para a gente guardar nosso pé quando entrarmos na casa de Deus, não nos preocuparmos em votar se a gente não vai ter condições de cumprir, mas toda vez que a gente vem para a casa do Senhor, principalmente num propósito de oração, a gente tem que vir com o nosso coração cheio de alegria, sabendo que por intermédio daquela oração, Deus ele vai dar vitória, né? E fazer um propósito, fazer um voto com Deus em relação à nossa vida, nos comprometermos com o Senhor para que Ele possa também nos abençoar. Foi uma coisa assim muito difícil, muito trabalhosa, até que eu pudesse receber essa vitória que eu vou estar contando aqui para os irmãos hoje, essa bênção muito grande que Deus me deu. Eu estou há 7 anos, né, em serviço militar nas Forças Armadas, e nesses 7 anos que eu estou nesse serviço militar, eu sou integrante de uma tropa especial aqui no Rio de Janeiro, que é a Brigada Paraquedista, e eu pedi muito a Deus para poder ir para aquele lugar, para poder estar trabalhando ali. Tive momentos muito ruins, porque eu não quis, dentro de um período, obedecer a Deus, estar na vontade de Deus, e dentro desses períodos eu fui agrupando para mim, fui somando para mim coisas muito ruins, muito negativas, mas logo em seguida eu recomplementei ali o meu propósito com Deus, retomei ali a minha posição diante de Deus, de estar buscando a Deus. Quando eu cheguei aqui na igreja de Nova Vida, junto com o pastor Ricardo, eu ouvi uma mensagem que fica guardada, isso há quase 3 anos atrás, fica guardada isso dentro do meu coração, que Deus enriquece os ricos para usar o bem deles. Então a gente tem que perceber o seguinte, que Deus, o propósito de Deus é nos abençoar. Fala para o teu irmão, Deus quer te abençoar. Agora fala para ele assim, Deus não quer que você se corrompa com a sua bênção. Porque é inacreditável. Às vezes Deus abre uma porta muito grande na nossa vida e a gente esquece o propósito que a gente fez com Deus. Esquece o compromisso que a gente colocou no nosso coração em relação à obra de Deus. Eu estava conversando no outro dia com a nossa irmã Márcia, que tudo, pode ter certeza do que eu vou falar para você agora, tudo o que você coloca Deus em primeiro lugar, faz um propósito em relação à obra de Deus, Deus vai abrir as portas imediatamente na tua vida. Agora, se você não cumprir com o propósito de Deus, você vai arcar com as consequências. E não são boas as consequências. Então, eu usufruí de uma bênção muito grande. Deus usou uma pessoa para mim, dizendo que Deus ia me colocar naquele lugar. Mas o propósito de Deus não é somente que eu fizesse parte daquela tropa, que ficasse muito feliz, que recebesse um bom salário, mas que eu também trabalhasse para o Senhor. No meu primeiro ano, eu fui limitado, porque o serviço militar obrigatório tira muito tempo da gente. Já no segundo ano, eu comecei a fazer exercício da obra do Senhor. Todos os dias, de meio-dia a 1h, nós estávamos num trabalho de oração dentro do batalhão, fazendo ali aquele trabalho durante a semana inteira. E, de repente, por descuido, a Bíblia diz que quem está de pé, olhe para que não caia. A gente tem que estar sempre apercebido em relação à nossa vida. Eu comecei a me enveredar por coisas que não agradavam a Deus. Comecei a colocar no meu coração pensamentos que não estavam na vontade de Deus. E eu comecei a perecer, comecei a sofrer, comecei a passar por decepções, comecei a passar por despejos da minha vida material que estavam absurdos. E Deus, assim com isso, começou a chamar a minha atenção para que eu voltasse a trabalhar na obra do Senhor, estar realmente reassumindo a vontade de Deus na minha vida. Com isso eu fiquei ali durante 7 anos, Deus me abençoou de forma tremenda, maravilhosa, mas desde quando eu entrei naquele lugar, uma coisa que não estava conciliando foi o propósito que eu fiz com Deus. Porque
às vezes na nossa vida, por que às vezes Deus ele nos impede de nós alcançarmos um objetivo que no nosso pensamento é o melhor? Porque se você fez um propósito com Deus, com a obra de Deus, Deus ele vai querer a prioridade da sua vida. Fala assim, Deus tem que ser o primeiro para você. Se você se compromete com Deus, presta bem atenção no que eu vou te falar nessa noite. Se você se compromete com Deus, teu marido vem depois de Jesus. Tua esposa vem depois de Jesus. Teu trabalho vem depois de Jesus. Se você colocar qualquer coisa na frente de Jesus, você passa a idolatrar essas coisas e você passa a estar em pecado de desobediência e feitiçaria diante de Deus. E quanto mais a gente prioriza a obra de Deus, mais Deus ele vai abrindo as portas na nossa vida. Mas quanto mais a gente retarda essa prioridade de Deus, mais a gente cria para nós mesmos dificuldades por causa do nosso propósito diante de Deus. Então, quando eu entrei naquele lugar, eu prometi para Deus que eu me entregaria na obra do Senhor sem cogitar no meu pensamento qualquer possibilidade de voltar atrás. E o exercício do meu trabalho estava me impedindo. Uma hora eu estava aqui, outra hora eu estava lá no Rio Grande do Sul, outra hora eu estava lá não sei aonde, outra hora eu estava no Haiti, outra hora... Acabava que esse tempo que eu tinha, o pouco tempo que eu tinha, era o pouquinho que eu podia fazer ali para o Senhor, falar de Jesus para um irmão, abraçar alguém, fazer uma oração, mas não estava sendo suficiente de acordo com o propósito que eu coloquei no meu coração diante de Deus. E quando chegou no ano de 2011, Deus começou a criar várias situações no meu trabalho e eu comecei a pedir a Deus que eu queria mudar a rotina da minha vida, da minha rotina de trabalho. Queria poder ter mais tempo para estar na casa do Senhor, estar mais descansado. Porque não adianta o homem falar que vai estar na presença de Deus, mas está aqui só a carcaça, só a estrutura física. Daniel sabe disso, né, Daniel? Vem para cá, para a igreja, só a presença, mas o pensamento está muito longe, que nem acordado a gente não consegue ficar. E eu comecei a falar com Deus, comecei a falar com o Senhor, e quando chegou no ano passado, eu entrei numa briga muito séria com Deus em relação ao meu ministério, que eu sempre, como coloquei Deus em primeiro lugar na minha vida, o ministério de Deus, a obra que Deus quer fazer, ela não pode voltar atrás, não pode ser retardada por causa da minha vontade. Eu falei para o Senhor que eu queria exercer o meu ministério com mais prazer, estar mais disponível, mais disposto para essa obra. E Deus começou a criar um monte de barreiras, dificuldades no meu trabalho. Quando eu vi, eu estava sendo mandado embora das Forças Armadas. E eu falei, meu Deus do céu, e agora? E agora, Jesus? Fiz uma temporada de trabalho com o pastor Ricardo, fiz uma temporada de trabalho em outros lugares, e isso tudo nas mãos de Deus, esperando que Deus ele desse uma solução. E de repente veio uma solução, uma transferência para uma unidade fora da Brigada Paraquedista, onde que eu pudesse ter uma rotina de trabalho mais leve, estar mais disposto, mais disponível para a obra de Deus. E eu comecei a pedir a Deus, comecei a orar. E quando foi em novembro do ano passado, eu comecei a agitar a papelada da minha transferência e fui na unidade onde tinha sido transferido, entreguei toda essa documentação e aguardei no Senhor. Passou novembro, passou dezembro, não veio nenhuma resposta. Para quem conhece, esse trâmite de transferência dura cerca de um mês e meio. E eu comecei a me preocupar. Falei, Jesus, estou para ser mandado embora. E se esse processo de transferência não sair, vai ficar uma coisa complicada. E quando eu fui na casa da minha mãe, tem um bispo que acompanha ali o trabalho dela. Deus usou ele para mim, falando que Deus ia fazer uma mudança na minha vida profissional, que não era para eu me preocupar. Então eu coloquei na minha cabeça que o que Deus fizesse por mim ia ser o melhor. Se Deus me tirasse das Forças Armadas, abrisse uma outra porta. Mas uma coisa que eu tinha colocado no meu coração, que eu queria permanecer no trabalho que eu estava fazendo antes, de evangelização, de estar buscando pessoas para a obra de Deus, mas ali dentro ainda das Forças Armadas.
E quando foi chegando final de dezembro, meu coração foi se apertando, início de janeiro. Na campanha do mês de janeiro eu fiz um propósito com Deus em relação a essa causa. Orei a semana inteira aquela campanha do mês de janeiro, buscando a Deus por essa causa. E quando chegou no final de janeiro, eu já não sabia mais o que fazer. O meu aviso ia até dia 28 de fevereiro. E esse trâmite não tinha mais como estar resolvido até o dia 28 de fevereiro, se não iniciasse o processo a partir do início de fevereiro. Eu falei, Jesus, eu já entreguei a documentação, está nas tuas mãos. E começou uma peleja, e vai para lá, vai para cá, fico um dia inteiro esperando, e fiquei andando igual um louco para lá e para cá, e esperando uma resposta de Deus. E todas as vezes que eu ia até aquele lugar, chegava lá, a resposta sempre era negativa. Eu saía de casa com uma resposta positiva, de um telefonema, vai hoje que vai dar tudo certo, tu vai chegar lá, tu vai conseguir, vai resolver tudo. Eu chegava lá, dava tudo errado, e eu voltava para casa, meu Deus do céu, o que o senhor vai fazer? Quando chegou dia 13 de fevereiro, veio a conclusão do processo de transferência, só que precisava de 2 publicações em unidades diferentes. Uma delas era no Palácio Duque de Caxias, lá no centro da cidade. E eu não tinha acesso a essas transferências, eu comecei a orar, Deus começou a me direcionar, usando pessoas para me dizer o que eu tinha que fazer. E eu fui para lá, fui para cá, e quando chegou dia 26 de fevereiro, eu falei, Jesus, e agora? O documento que saiu da minha unidade dia 13 chegou na outra unidade correspondente, dali não saiu mais. E eu falei, Jesus, eu só tenho 2 dias para poder terminar esse processo antes de eu ser mandado embora. E eu comecei a ficar apreensivo, comecei a orar, e algumas vezes a Adriana começou ali me apertar um pouco, falou que eu estava com falta de fé. Eu falei, como é que eu vou estar sem fé se eu estou indo lá todos os dias? Se eu não tiver fé, eu vou parar por aqui mesmo, vou deixar tudo para lá. E ficou aquela coisa, e eu falei, meu Deus, e eu comecei a orar, comecei a pedir a direção de Deus. Nesse meio tempo, Deus ele começou a me trazer à memória o propósito que eu tinha feito com Deus, de buscar a Deus, que tudo que a gente coloca Deus em primeiro lugar, Deus na frente, Deus ele começa a abrir as portas. E eu peguei, deixei na mão do Senhor, falei, descansei em Deus. Quando chegou no dia 27, eu cheguei lá, o homem que era responsável pela minha papelada de transferência, ficou o dia todo fora da unidade. Quando chegou no finalzinho da tarde, ele perguntou o que eu estava fazendo na sala dele, que ele não podia fazer nada por mim, que era para eu poder ir embora, que a minha causa não era tão importante. Ele tinha muita coisa para ele fazer. Vira para o seu irmão e fala assim, Deus, pode falar para ele, Deus cuida dos seus como ninguém. Se você é a menina dos olhos de Deus, fala para o teu irmão. O homem pode falar qualquer coisa, mas a última resposta é a do Senhor nosso Deus. Quando aquele homem virou para mim e falou aquilo, ele falou, vai embora porque não tem como resolver a tua situação. Tu pode ir embora, eu tenho coisas muito mais importantes a fazer. Eu não baixei minha cabeça. Eu lembrei que o Senhor, quando Ele faz uma promessa, Deus ele é perfeito e fiel para Ele cumprir a sua promessa. Me veio essa pergunta na minha mente, pode Deus abrir uma mesa no deserto? Eu comecei a buscar ao Senhor, eu falei, meu Deus, teu povo estava lá no meio do deserto, começaram a reclamar porque não tinha comida, começaram a reclamar porque não tinha água, começaram a reclamar porque eles estavam andando sem fim, sem parar. Mas Deus se preocupou todas as manhãs de fazer descer do céu um maná, onde que eles colhiam na areia, colhiam nas folhagens, para que eles pudessem se alimentar.
E Deus dava a medida certa para que não sobrasse. Quando o povo pediu carne, Deus deu até em excesso para aqueles que reclamaram da falta de carne. Porque Deus tinha um prazer real de cuidar daquele povo como Ele cuida de mim e cuida de você. O povo duvidou da capacidade de Deus de os alimentar dentro daquele deserto em que eles andavam, mas Deus provou que o seu poder era maior. Quando o povo precisou de água para beber, Deus mandou que Moisés tocasse na rocha para que minasse água. Quando o povo precisava de comida, Deus trouxe a comida para o povo. A Bíblia diz que durante 40 anos aquele povo andou, caminhou pelo deserto, as suas roupas não se rasgaram, os seus calçados não furaram, porque a mão do Senhor estava estendida sobre aquele povo que Deus disse um dia que amava. Quando aquele homem falou aquilo para mim, eu me senti um amado de Deus, porque eu lembrei que o Deus que eu sirvo abriu para mim uma mesa no deserto. Quando não tinha água, quando não tinha comida, Deus mostrou para mim que Ele era fiel, que Ele podia fazer pela minha vida. Dia 27 de fevereiro, um processo que era para durar 1 mês e meio, levaram cerca de 4 meses para acontecer. Alguém virou para mim e falou assim: olha, não liga para o que esse cara está falando não, vem aqui amanhã, ele não vai estar aqui mesmo. A gente tenta aqui dar um jeitinho, aquele jeitinho brasileiro, a gente vai lá, conversa com o chefe, vê o que ele pode fazer. Eu confesso para os irmãos que a minha esperança foi lá embaixo, que era uma coisa que eu queria que acontecesse, mas eu não estava vendo uma resposta positiva. Mas eu acreditei no Deus do impossível. E eu falei: Senhor, amanhã eu vou estar aqui. 9h30 da manhã que abre a sessão, 9h30 eu vou estar aqui esperando. No dia 27, eu liguei para uma pessoa, Sargento Melo, peço aos irmãos até oração pela família desse homem. E eu liguei para ele e falou: meu peixe, eu não podia ir lá na unidade hoje porque minha esposa está aqui no hospital, no HCE, a esposa dele teve câncer. Ainda está num processo muito doloroso, num tratamento doloroso demais. E ele falou: poxa, mas eu vou dar um jeito amanhã de largar ela aqui e ir te atender. Eu botei a mão na cabeça e falei: meu Deus, o cara vai sair lá do hospital para vir aqui só para resolver meu problema. Eu senti como se Deus, não o Sargento Melo, tivesse tirado aquele homem da situação que ele estava para colocar ele lá no dia 28. Eu me senti abraçado, me senti amado por Deus naquele momento. E quando chegou no dia 28, 9h30 da manhã, eu estava lá. O Sargento Melo chegou lá, me recebeu, falou para eu me acalmar: fica aqui. Virou para mim e falou assim: o cara que falou para você ontem, falou que você é muito chato. Mas só porque você é chato a gente vai te ajudar. Só porque você é insistente, a gente vai te ajudar. Eu falei: Jesus, está nas tuas mãos. Perseverança eu já vi que nesse ponto eu não vou perder. Porque mais chato do que eu não dá, não tem como. Todo dia lá batendo: oh, trabalha aí, o emprego, sou eu aqui. Ser praticamente chutado da sala do cara, mas estava lá no outro dia, 9h30 da manhã. Quando a irmã Rose ouviu o que eu falei, a Adriana, as duas juntaram: se fosse eu ia chorar. Falei: mesmo, se eu chorar, eu estou perdido. Não posso mostrar para o meu inimigo que eu sou mais fraco que ele, não. A Bíblia diz que no dia da angústia, eu mostrar para o meu inimigo que eu sou fraco, a minha força ela vai ser pequena. Então eu tenho que mostrar que eu sou forte, porque a palavra do Senhor ela reina dentro de mim. E ficou aquela confusão e foram lá, conseguiram falar com o coronel falou assim: olha, eu só vou assinar esse documento para ser enviado se alguém lá no Palácio Duque de Caxias, um oficial de preferência, falar que vai fazer a publicação desse garoto hoje. Se não fizer isso, eu não assino. Até aquela etapa, sorriso dava de canto a canto. Quando o cara falou isso, já fechou o sorriso. Falei: agora, Jesus, como é que eu vou falar? Peguei o telefone, liguei.
No meio do telefonema eu estou falando e liguei para uma pessoa, a pessoa que estava me ajudando, ele pegou e falou assim, olha só, espera um pouquinho que eu vou ligar lá para o Palácio do Duque de Caxias, a gente vai ter uma resposta agora. Ligou para lá, ele ligou tentando falar com um amigo dele, acabou que ele conseguiu falar com o oficial que era responsável por essa parte dessa documentação. Daqui a pouco o meu telefone tocou, eu dentro da sala do homem. O telefone tocou, ele falou assim, ó, tá sentado? Falei, não, estou em pé, então senta. Falei, o que foi, Costa? Fala lá, o que aconteceu? Ele, senta aí que eu vou te falar um negócio. Passa o telefone para o Sargento Melo que eu tenho uma notícia muito boa para dar para ele. Falei, eu quero a notícia boa para mim, não é para ele não, é para mim. Ele, passa o telefone para ele. Peguei o telefone, falei, Sargento Melo, está aqui. Ele pegou o telefone, calma aí, entrou na internet. Tá aparecendo nada aqui para mim não, Costa. Tá bom, fala com o capitão, comandante da seção, o cara que mandou embora que minha situação não era importante. Pegou e passou o telefone para ele. Ele pegou e falou, não, tudo bem, vou lá agora falar com o coronel. E eu fiquei lá esperando a ver navio, nem sabia o que estava acontecendo. Falei, Jesus, daqui a pouco veio um capitão com um documento na mão. Só porque você é chato, tu vai sair com isso aqui assinado hoje. Eu peguei o documento ainda sem entender o que estava acontecendo. Ele pegou e virou e falou para mim assim, engraçado, a gente está aqui nessa guerra toda de documentação, e sai, não sai, assina, não assina, e na quinta-feira passada, o comandante do Palácio Duque de Caxias reedigiu o artigo militar e fez uma nova portaria, só por causa de você. Fala assim para o teu irmão, você é muito especial para Deus. Mero soldado, consegui mudar a lei e as normas, não fiz nada, foi Deus que foi lá e trocou tudo, só por causa de mim. Só por causa de você, Deus ele vai abrir uma mesa no deserto. Deus ele enxerga no meio da sua dificuldade uma possibilidade de te abençoar. Aí o sorriso voltou, né? De orelha a orelha. Falei, caraca, eu sou muito importante para Deus. Deus mudou a lei por causa de mim. A lei estava dizendo o seguinte, que eu ia ser mandado embora, mas o meu processo de transferência ia continuar transcorrendo, até que chegasse a terceira e última publicação, o comandante da minha unidade, ele ia ser obrigado a me reintegrar à força, sem reclamar, sem poder falar nada, para que eu pudesse continuar o exercício e me apresentar na unidade de destino. Eu falei, meu Deus, como é que Deus faz as coisas assim que a gente fica abobalhado? Isso foi dia 28 de fevereiro. Aí eu entrei numa nova correria, numa nova peleja, e liga para lá, e corre para cá, e vai entregar um papel ali, entrega outra coisa ali. Eu falei, meu Deus, até dia 8 de março, está nas tuas mãos, Senhor, até dia 8 de março, está nas tuas mãos. A gente fica apreensivo, fica nervoso, mas quando Deus dá a palavra, está decidido. Eu falei, meu Deus, 8 de março, fiquei com aquela data na minha cabeça. Quando chegou dia 8 de março, peguei o telefone, liguei para lá, os caras entraram na internet para poder procurar meu documento, não tem nada aqui. Falei, meu Deus do céu. Passou dia 8, dia 9, dia 10, eu ligando todo dia, eu falei, pronto, já perdi, agora já era. Era só até dia 8. Falei, meu Deus, e agora é tanta dificuldade? Por que para nós que somos servos de Deus, parece que as portas que já estão abertas começam a fechar de novo na nossa vida? É tudo com dificuldade. Sabe por que Deus ele coloca essas dificuldades? Para você aprender a valorizar as bênçãos que Deus tem para a nossa vida. Para você aprender a ter mais fé, a confiar mais ainda em Deus. Eu falei, Senhor, é para eu descansar? Então eu vou descansar, vou ficar em casa, vou aproveitar. Mó tempão sem tirar férias, toda férias que eu tiro eu estou trabalhando, então agora eu vou relaxar. Passou 11, 12, 13, 14, 15. Falei, meu Deus, está passando, os dias estão passando. Chegou dia 26 agora de março, recebi um telefonema. Ih, rapaz, está assinado, o general lá assinou. Falei,
Assinou, e aí agora o que eu faço? Não, pode ir lá no batalhão para você reintegrar a tua posse. Aí eu fiquei meio abobalhado, né? Falei, ué, assim tão fácil? E a publicação, o documento até dia 8 de março? Não, vai lá que tu vai resolver lá. Cheguei na unidade, me apresentei, entrei civil, né, como é chamado por eles. Cheguei na sessão, olhei para um lado e para o outro, alguém virou para mim e falou assim, aí, Deus te ama muito. Deus é muito bom para você. Porque de 80 pessoas que entraram nesse projeto, só você e mais um conseguiram. Falei, meu Deus, e eu fiquei aqui assim, meio perplexo. Daqui a pouco ele pegou um papel aqui, pegou outro papel, me entregou o papel na minha mão. Estava lá. O coronel, o comandante da unidade, solicitando o cancelamento do meu licenciamento e me reintegrando às Forças Armadas. Aí eu já peguei um ofício de transferência, fui me apresentar na unidade, me apresentei normal lá na unidade, fui muito bem recebido e tudo mais. Mas aí a gente volta para o início. Deus, ele quer abrir uma porta na tua vida. O que Deus está falando para você hoje nessa noite é que Ele quer te dar vitória. Mas Deus quer que você concretize o propósito que você colocou no teu coração. Se você não for fiel para com Deus, as portas vão continuar fechadas na tua vida. Esse teste de Deus para mim foi para Deus mostrar que eu tenho que ser capaz de cumprir com a minha promessa para com Deus. Porque a Bíblia diz lá em Jeremias, capítulo 1, que Ele cuida e vela sobre a sua palavra para cumprir. Ele não deixa falhar a palavra dEle para mim e para você. O que Deus te prometeu pode durar 10 anos, 20, 30, um processo de um mês pode durar 4, mas se Deus falou que vai abrir a porta na tua vida, ela já está aberta pela fé. É só você tomar posse. Mas Deus quer que você seja fiel e mostre para Ele que você é fiel. Quando eu entrei pelas portas da unidade onde que tinha que ser recebido, eu comecei a orar, comecei a falar com Deus. Deus, me ajuda aqui a mostrar o teu nome, me ajuda aqui a ganhar almas para o teu reino, me ajuda aqui a desenvolver um trabalho espiritual, a estar envolvido com as pessoas que é difícil encontrar dentro dessas unidades. E fui recebido por um, recebido por outro, e outro veio falar comigo e tal, e fica aquela coisa, onde que eu vou trabalhar, e eu estava num lugar que estava bom, estava muito bom onde que eu estava. Mas Deus, quando abre a porta, Ele abre melhor, não é verdade? Abre uma porta melhor. Agora minha salinha no ar-condicionado, fico sentadinho lá, quietinho na minha, de vez em quando vou lá, escrevo um avisozinho no quadro, mais nada eu faço. O último serviço que eu tirei agora, sexta-feira, eu dormi de 6 horas da noite até 5 da manhã, nunca aconteceu isso num serviço comigo, nunca tinha visto isso. Falei, meu Deus, quando Deus abre a porta é para te deixar muito feliz. Primeiro serviço falaram assim para mim, ó, vai tirar serviço amanhã. Eu já fiquei assustado, falei, caramba, serviço de novo, é complicado, a responsabilidade e tudo mais. Alguém virou para mim e falou assim, relaxa, descansa aqui, você chega lá, 7 horas, no outro dia tu vai embora, você nem dar as caras aqui, vai embora que está tudo certo, que é assim que funciona esse serviço. Eu falei, meu Deus, que serviço é esse? Eu comecei a ficar preocupado. Que serviço é esse? A benção vem, a gente já fica duvidoso ali, o que é isso aí? Cheguei lá, benção pura, não fiz nada, noite toda. Dormi, fiquei tranquilo, cheguei bem descansado em casa. Adriano foi me buscar, até achou estranho. Tá com a cara amassada? Nunca aconteceu isso. Nunca aconteceu de eu te buscar, tá com a cara amassada desse jeito. Sempre quando saía de serviço, estava assim abatido, com fome, os olhos lá no buraco. Falei, meu Deus. Quando eu fui apresentado lá na minha sessão, aí veio a concretização da resposta de Deus para aquilo que eu tinha falado para o Senhor. O chefe da minha sessão veio me receber, apertou a minha mão, começou a conversar comigo e falou assim, poxa, olha, não te conheço, não sei de onde você veio, eu quero que você seja muito bem-vindo aqui. E, inclusive, aqui nós desenvolvemos o trabalho para o Senhor. Aí eu falei, pronto, estou em casa. Estou em casa. Ele, ah é? Então a paz do Senhor Jesus.
Toda terça e quinta a gente tem um culto aqui dentro da unidade. Fique bem à vontade. Aqui tu pode falar de Jesus, aqui tu pode pregar, aqui tu pode ganhar alma, aqui tu pode trabalhar para o Senhor. Ninguém vai te incomodar. Se você sentar aqui e ficar lendo a Bíblia, eu não vou deixar ninguém chegar perto de você, porque aqui o trabalho é para Jesus. Faltou um tantinho assim para eu sair quicando, dando glória a Deus, aleluia, pela vitória do Senhor. Fala assim para o teu irmão: Deus vai abrir uma mesa para você no deserto. Isaías 64, no versículo 4, está dizendo o seguinte, que é impossível para o homem, aquilo que o homem não pensou, aquilo que o homem não projetou no seu coração, aquilo que as possibilidades do homem não pode alcançar, é o que Deus está preparando para aqueles que o buscam, é o que Deus está preparando para aqueles que perseveram na sua presença, é o que Deus prepara para aqueles que são fiéis a Ele. Está confirmado lá no capítulo 2, no versículo 9 de 1 Coríntios, o que os olhos não viu, o que o ouvido não ouviu, não subiu à mente humana, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus quer abrir para você nessa noite uma mesa, na situação que você está, na dificuldade que você está, mas Deus está pedindo de você a tua fidelidade. O que Deus quer fazer na tua vida é aquilo que ninguém espera, aquilo que ninguém cogita no coração, aquilo que ninguém vê a possibilidade, onde que eu achei que era impossível, Deus abriu uma lei só para me abençoar, onde que o meu trabalho era muito bom, Deus me colocou numa situação muito melhor, para que eu pudesse glorificar o nome dEle.